Nessa narrativa de hoje, dividindo uma oportuna reflexão com você. Certamente você já se deparou e já conviveu com um tipo de pessoa que não consegue demonstrar empatia. Sabe aquele tipo de pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro? Aquela pessoa que está voltada apenas para os próprios interesses e tem um comportamento grandioso, exagerado e egoísta. Aquela pessoa que tem por lema: farinha pouca, o meu pirão é o primeiro. Lembrou? Muito bem. Agora, se refletirmos com atenção, iremos lembrar de um tanto de gente que circula nas nossas vidas diariamente. Quer seja no trabalho, nas mais diferentes instituições, nos espaços de diferentes orientações religiosas, em tantos outros lugares. Mas um momento, chegue mais perto. Esse tipo de pessoa também está entre nossos familiares. Essas pessoas são as que conhecemos como pessoas egocêntricas. Você certamente sabe o que é uma pessoa egocêntrica. Eu entendo que a pessoa egocêntrica é aquela que se considera como o centro de tudo e que prioriza os seus próprios interesses, a sua própria razão em detrimento dos outros. Gostam muito de se gabar e de obterem prestígio social. Provavelmente você está lembrando de alguém, não é verdade? Então agora eu peço para que você guarde para si este tema que pontuei. Combinado? Pois bem. Eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano, e você está conectado no canal Conversas Junguianas. Agora, LH, por gentileza, roda a famosa vinheta para assistirmos ao vídeo de hoje com o título Um Apólogo, de Machado de Assis. Uma amiga minha em Conversas apresentou este conto como sugestão para o Conversas Junguianas. Assim eu entendi e não titubeei, prontamente aceitei. Confesso que Machado de Assis, o famoso bruxo do Cosme Velho, me fascina sobremaneira. Este apelido se popularizou após o poeta Carlos Drummond de Andrade ter escrito o poema A um Bruxo com Amor, poema escrito em sua homenagem. Uma dica aqui para você. Você encontrará esse poema no livro A Vida Passada a Limpo, que foi publicado a primeira vez em 1959, mas está reeditado pela editora Companhia das Letras. Registrou a dica? Então voltemos à nossa conversa. Cosme Velho é o bairro localizado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, local onde residiu Machado de Assis durante 25 anos, de 1883 até o seu falecimento em 1908. Daí o apelido, o Bruxo do Cosme Velho. Você encontrará no canal mais vídeos em que analiso outros contos de Machado de Assis, como também pequenos dados biográficos dele. Então depois, aguce a sua curiosidade e navegue pelo canal. Retomando a nossa prosa de hoje, preciso antes situar o que vem a ser esta palavra apólogo. Apólogo é uma palavra derivada etimologicamente do latim apólogos e do grego apólogos. Apólogo é um substantivo masculino que significa uma narrativa dramática fantástica em prosa ou verso, dialogada, que encerra uma lição moral sendo figurada por seres inanimados, imaginariamente dotados de palavras. Fantástico, não é? Um apólogo é um conto de Machado de Assis que tem a característica narrativa dramática. Foi publicado pela primeira vez em 1885 no livro Várias Histórias e narra um diálogo de disputa da linha e da agulha em saber quem é mais importante na costura. A conversa serve como uma crítica às relações sociais, ao orgulho humano e ao egocentrismo nas pessoas. A trama começa quando a agulha e linha discutem sobre quem é mais importante. Olha, mas melhor mesmo é darmos voz ao conto. Preparado? Coloque o seu fone de ouvido, se recoste relaxadamente, feche os olhos, porque agora eu irei contar o conto. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: "Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa
neste mundo. Prontamente a linha respondeu: deixe-me, senhora. Investindo retruca a agulha: que a deixe. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. A linha, na sua mansidão, contra-argumenta: que cabeça, senhora? Senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem um ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Irritada, a agulha diz: mas você é orgulhosa mesmo, né? Logo a linha responde: de certo que sou. Então a agulha questiona: mas por quê? Simplesmente a linha responde: ah, é boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites da nossa ama, quem é que os cose senão eu? Mais irritada ainda, a agulha questiona: você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? De forma simples e objetiva, a linha explica: você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. A agulha então contra-argumenta: sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador, retrucou a linha. Você, imperador? A agulha interroga. Não digo isso, mas a verdade é que você faz o papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Mas, pois bem, chegou a costureira, pegou o pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo, eu que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima? A linha não respondia, ia andando. O buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha do pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto dia acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. Enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acorchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária.
Este conto foi extraído das obras completas de Machado de Assis, tem pela editora Nova Aguilar. Machado, como sempre, um grande mago das emoções humanas. Um conhecedor profundo das paixões da alma humana. Machado é, sem dúvidas, um grande e profundo psicólogo por excelência. Agora você compreende quando pedi para que guardasse naquele momento a reflexão sobre o tema pessoas egocêntricas. É sobre este tema que o conto de Machado de Assis aborda. O conto nos mostra que sempre terá alguém que se achará superior ao outro ou à função que o outro desempenha. Para tal, procuram menosprezar o outro ou aquilo que o outro faz. Vimos no conto, e Machado de Assis com assertividade ressalta, o quão difícil é conviver com pessoas egocêntricas. As pessoas egocêntricas acreditam ter talentos excepcionais e possuem pouca autocrítica. Elas enaltecem suas conquistas, bem como suas posses, frequentemente em conversas. São um tanto exibidas. A agulha inflada acredita que é responsável pela costura, pois é ela quem fura o tecido e passa pela frente. Já a linha tenta explicar que sem ela a costura não se completaria. A agulha, no entanto, desdenha da linha, dizendo que sem o seu furo inicial, nada poderia acontecer. À medida que o conto avança, vemos que a linha, mesmo sendo mais humilde, reconhece seu valor no processo. No fim, a linha conclui o trabalho da costura e é a agulha que acaba sendo posta de lado. Uma criada, ao terminar o serviço, corta a linha e guarda a agulha. Mesmo assim, a importância de ambas no processo não pode ser negada. O conto nos lembra que em muitas situações da vida há uma interdependência entre pessoas e ações e que a arrogância pode cegar para essa verdade. É uma crítica sutil ao egoísmo e ao orgulho, características muitas vezes e não somente presentes em posições de poder. Psicologicamente, o conto Um Apólogo, de Machado de Assis, revela aspectos profundos das relações humanas, especialmente no que diz respeito a um ego inflado, a vaidade e a interdependência entre os indivíduos. A agulha representa este ego inflado, da sua superioridade por acreditar que ela seja a única responsável por todo o trabalho. Você certamente já se deparou com alguém assim na sua vida. Esse traço psicológico é comum em pessoas que, ao se verem em posições de destaque ou pseudo-liderança, se tornam arrogantes e desvalorizam os esforços dos outros. No entanto, essa percepção é distorcida, já que a agulha sozinha não seria capaz de concluir a costura. A agulha se cega pela vaidade, característica que a impede de reconhecer a contribuição essencial da linha. Por outro lado, a linha simboliza o lado consciente do seu papel crucial e da tarefa a ser realizada. Ela tem por função unir, conectar pontos. Ela tenta explicar à agulha que o processo de costura só se completa com trabalho em conjunto. Mas ao final do conto surge um outro personagem, ainda que de passagem temporária, que é o alfinete, de cabeça grande e não de menor experiência. O alfinete é aquela peça cuja função é de prender momentaneamente algo ou peça de tecido ou roupa. Ele simboliza aqui, no conto, o senso da razão momentânea, algo de pragmático para a agulha. Ele pontua o senso crítico para a agulha. Machado de Assis, neste conto com fina sensibilidade, reflete a dinâmica das relações humanas em que, mesmo que algumas pessoas sejam aparentemente menos visíveis, elas desempenham papéis fundamentais. Todos têm o seu valor e a sua importância na vida. O conto evidencia também a necessidade de interdependência, algo que muitas vezes é obscurecido por um ego inflado e pela busca de reconhecimento. A agulha é possuída por um complexo de superioridade ao se colocar como a mais importante. Esse comportamento esconde uma possível insegurança
onde a necessidade de autoafirmação está sempre presente. Por outro lado, a linha demonstra um comportamento mais estável e resiliente. Apesar de ser tratada com desprezo, a linha sabe do seu valor, mas não precisa de validação externa para confirmar sua importância. Ela está cônscia de si mesma e de sua tarefa. No fim da conta, a agulha é guardada enquanto a linha termina seu trabalho e é cortada. Esse ato de corte pode ser visto como uma metáfora para a conclusão de um ciclo. Psicologicamente, isso pode refletir o fato de que, em muitas situações, o papel de cada um pode não ser reconhecido publicamente, mas sua função foi cumprida. A linha é o esforço invisível que sustenta a obra, enquanto a agulha, após cumprir sua função de destaque, é deixada de lado. Isso sugere que, muitas vezes, o valor real de uma contribuição não está no reconhecimento imediato, mas na função essencial que desempenhou. Machado de Assis, com seu estilo irônico e crítico e com grande senso de enxergar além do que é mostrado, explora a vaidade e o orgulho humano, revelando a dinâmica psicológica entre os que buscam reconhecimento e aqueles que silenciosamente cumprem o seu papel. E você? Em que momento já se colocou horas como agulha, horas como linha? Deixo de presente este conto-ensinamento do bruxo do Cosme Velho. Bem, nós estamos chegando ao final de mais um vídeo. Agradeço a você por ter assistido. Espero que eu tenha contribuído para o melhor conhecimento de si mesmo e para a compreensão do outro. Um lembrete. Não deixe de comentar, dar o seu like, curtir e compartilhar. Também não deixe de ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos. E você aí que chegou por hoje, ainda não está inscrito, se inscreva por gentileza. Até o próximo encontro, um forte abraço.